um professor pode servir a Deus, um enfermeiro pode servir a Deus. Nós podemos servir a Deus em qualquer função, em qualquer trabalho que nós tivermos. Mas a palavra do Senhor fala aqui que aquele que almeja trabalhar no ministério da obra de Deus, excelente obra almeja. De todas as funções, nenhuma função se compara à função do ministério da obra de Deus. Então vocês têm o privilégio de trabalhar numa obra excelente, que é a obra do ministério de Deus. E a palavra de Deus também fala que é necessário, aí vem as características de um ancião ou anciã agora. É necessário, portanto, que o bispo, aqui fala bispo, mas também pode ser ancião, presbítero, um outro nome na Bíblia para ancião é presbítero, tá? Ou bispo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, tá? Esposo de uma só mulher. Então, o ancião ou a anciã tem que ser o quê? Irrepreensível. Não quer dizer perfeito. Ninguém é perfeito nesse mundo. Mas tem que ser uma pessoa que dê bom testemunho, uma pessoa de quem não há nada do que se falar. Esposo de uma só mulher, não é? Esposo de uma só mulher, ou seja, uma pessoa que é fiel ao seu casamento, à sua família. Irmãos, essa é uma característica no mundo de hoje que está muito deficiente. O casamento hoje, infelizmente, tem sido atacado, grandemente atacado. A família. O problema não é o casamento, o problema é o ser humano, Como alguém certa vez falou assim: olha, foi lançado aqui um carro maravilhoso, um carro super rápido, um carro com uma tecnologia maravilhosa, mas não encontramos um piloto para pilotá-lo. O que adianta você ter um carro de última geração, de última tecnologia, e não ter um piloto ali, alguém capacitado? Deus criou o casamento é perfeito, mas às vezes não encontramos pilotos para pilotá-lo, motoristas para dirigir. O problema não é o casamento, o problema é o ser humano. Então, o ancião tem que ser o quê? Esposo de uma só mulher, fiel à sua mulher, Ou anciã, fiel. Pastor, um solteiro pode ser ancião? Pode. Um viúvo, uma viúva? Pode. Quando a Bíblia fala aqui que o ancião tem que ser esposo de uma só mulher, quer dizer que tem que ser fiel no estado em que ele está. Se você é solteiro, seja fiel, não é? Se você é casado, seja fiel também ao seu estado. Então, irmão Leomar, seja fiel à sua esposa, A irmã aqui, Odaleia, também deve ser fiel na situação em que ele está vivendo, Eu quero dizer que o ancião ou anciã não deve se envolver em adultério, isso eu quero dizer. Mas fala mais aqui, temperante, uma pessoa equilibrada, não tem que ser uma pessoa, não deve ser uma pessoa extremista, mas equilibrada, sóbrio. O que quer dizer sóbrio? Uma pessoa sensata, uma pessoa que está em sã consciência, não é? Mas o que? Modesto, O ancião, o líder, o ancião deve ser uma pessoa modesta, não deve ser uma pessoa orgulhosa, prepotente, soberba, uma pessoa modesta, humilde, tá? Mas o que? Hospitaleiro, uma pessoa que tem prazer em receber as pessoas em sua casa, apto para ensinar, tá? Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, quer dizer, cortês, inimigo de contendas. Irmãos, o ancião, o líder de congregação, ele tem que ser um inimigo de contendas, ele tem que ser uma pessoa que esteja disposto a pagar para não entrar numa confusão. Eu sou pastor desse distrito, E desde que cheguei nesse distrito, tenho falado para vocês, tenho trabalhado com a união. Irmão, vamos nos unir,
Então, o ancião tem que ser inimigo de contento. Não pode ser uma pessoa briguenta, não pode ser uma pessoa temperamento explosivo. Eu sei que ninguém é perfeito, mas se uma pessoa, em 90% das vezes, essa pessoa perde ali o controle, irmão, essa pessoa não pode ser ancião ou ancião. Pode. É claro que em algum momento você vai perder. Moisés, em 40 anos, ele perdeu ali o equilíbrio, acho que 2 vezes, né? Quando ele foi lá ferir a rocha, para ferir apenas uma vez, feriu 2 vezes. Em 40 anos, diz a Bíblia, perdeu apenas 2 vezes. Tá bom, né? Em 40 anos, perder o controle 2 vezes, tá bom, né, meu marinho? Tá ótimo, né? É isso, Moisés é o homem mais manso da terra, diz a Bíblia. Então, inimigo de contendas, tá? O ancião tem que ser aquela pessoa que está pegando fogo na congregação, todo mundo está nervoso. Fala, irmãos, calma aí, vamos orar aqui, vamos conversar aqui, calma, respire fundo, tome um suco de maracujá, ou não é? O ancião tem que ser essa pessoa que controla a congregação. Os irmãos aqui são assim, o irmão Leomar, a irmã Odalé, então, o Odalé é uma pessoa de muita oração, o irmão Leomar, uma pessoa que prega aí com os atos, mas o que? Não avarento, quer dizer, que não ama as riquezas, que não ama as coisas, não ama as coisas. Há uma frase que diz o seguinte, que as coisas são para serem usadas, mas as pessoas são para serem amadas. Então, coisa, para você usar, coisa acaba, carro, casa, isso vai acabar, você vai morrer, você vai deixar aí. Então, o ancião e a anciã tem que ser uma pessoa que ama as pessoas mais do que as coisas, não avarenta. É uma pessoa que ama riqueza, uma pessoa que é capaz de vender a mãe, o dinheiro, não pode ser líder, não pode ser ancião nem anciã. Mas o que? Que governe bem a própria casa, tá? Uma pessoa que tem uma família equilibrada, que diz, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, o ancião, a anciã tem que ter uma família equilibrada. Nenhuma família perfeita, não há família perfeita no planeta Terra, não tem. Mas o ancião tem que ter uma família que dê bom testemunho, tá? E diz mais o que? Não seja neófito, né, inexperiente, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, verso 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O ancião, não é só o ancião, todos os cristãos tem que dar o quê? Tem que ter um bom testemunho dos de fora. Para ser ancião, então para ser um cristão em geral, mas especialmente é o contexto nosso aqui. Para ser ancião, anciã, tem que ter um bom testemunho aí fora. Tem que ser uma pessoa que dê bom exemplo, que seja honesta, que pague as suas contas, que pague a quem deve. Como que uma pessoa que tem um mau testemunho aí fora, que é mal falado aí fora, vai se liderar a igreja, irmãos? Não pode. Tem que ter um bom testemunho. Essas são então as características aqui de um líder, de um ancião. E essas características aqui se encaixam aqui no nosso irmão Leomar e nossa irmã Odalé. Nesse momento então, a cerimônia da ordenação, a cerimônia simples, deve ser feita diante da igreja por um pastor ordenado. E nós nesse momento iremos então proceder aqui com essa separação dos nossos dois irmãos aqui, irmão Leomar e a irmã Odalé. Quero chamar aqui os anciãos ordenados, o irmão Daniel, o irmão Emanuel, para que participe aqui desse momento. Nós vamos nos ajoelhar aqui e a igreja poderá ficar sentada mesmo, aí os irmãos assentados mesmos, para nós aqui prosseguirmos com essa coisa. Tá? Vocês ficam aqui no meio, aqui, assim, seus joelhos, isso, assim, tá?
Vamos orar, feche seus olhos. Esse é um momento muito especial e histórico aqui para a Igreja Jardim Franco Plaza, tá? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua igreja. A igreja, Senhor, foi colocada no planeta Terra como uma agência de salvação. A igreja foi chamada para salvar, para pregar o Evangelho. E muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor, na sua infinita sabedoria, dentro da igreja, o Senhor separou funções para o bom andamento da igreja. Essas funções não quer dizer que um é mais importante do que o outro, não é isso. Não quer dizer que o diácono é mais importante do que o diretor de escola sabatina, ou que o ancião é mais importante do que o diácono, do que A, do que B. Não é isso. É uma questão apenas funcional. A diferença é funcional. Cada um tem uma função. E dentro dessa separação de funções, o Senhor separou a função do ancião e agora da anciã. E aqui estão, Senhor, o irmão Leomar e a nossa irmã Odaleia. São irmãos consagrados, irmãos que há muitos anos dedicam a vida deles ao Senhor. Irmãos equilibrados, irmãos que não são perfeitos, mas que estão buscando a perfeição em Cristo Jesus. Irmãos que têm dedicado a sua vida, dedicado o que têm e o que são ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor os abençoe. Nesse momento estamos aqui os separando como anciãos, oficialmente falando dessa igreja. E agora aqui, o irmão Emanuel como ancião ordenado dessa igreja, o irmão Daniel também como ancião ordenado, e eu como pastor desse distrito. Nós levantamos as nossas mãos nesse momento e nós aqui separamos oficialmente o irmão Leomar e a irmã Odaleia como anciãos ordenados desta igreja. Senhor, derrame sobre eles o teu Espírito Santo. Unja-os com espírito de sabedoria, com espírito de discernimento. Dê a eles tato, dê a eles paciência, dê a eles, Senhor, discernimento para conduzir a igreja do Jardim Franco Plaza para o reino dos céus. Pai, não é fácil liderar pessoas, não é fácil, Senhor. Não é fácil lidar com um ser humano, é mais fácil lidar com máquina. Máquina você manda e a máquina faz. Mas ser humano é difícil. Mas dê a eles, Senhor, sabedoria do céu. Quando eles passarem por apertos, por dificuldades, eles possam recorrer ao Senhor Jesus. Nós agora nos separamos oficialmente como anciãos desta igreja. Toma-os em tuas mãos. Usa-os. Use, Senhor, a vida deles. Usa, Senhor, a saúde do irmão Leomar e da irmã Odaleia. Use os recursos financeiros do irmão Leomar e da irmã Odaleia. Use os talentos deles. Use tudo o que eles têm e tudo o que eles são para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.